Olá, bom dia. Estou aqui, irmãos, para junto compartilhar com vocês também uma palavra da parte de Deus. E essa palavra se encontra aqui em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 45, que diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Sabemos, irmãos, que durante todo esse tempo nós estamos confinados, nós estamos em casa, nós estamos com a nossa família, mas também sabemos que o momento, com certeza, que Deus nos proporcionou, que é permissão de Deus para que nós possamos estar refletindo e para que nós possamos estar assim buscando a presença de Deus, buscando a restauração de Deus, tanto em família como igreja, porque nós somos a igreja, o templo está lá no seu devido lugar, as pedras estão lá em seu devido lugar, os objetos estão lá no seu devido lugar, mas nós somos o templo do Espírito Santo e nós somos a igreja. Por isso nós estamos vivos e vivos para adorar a Deus, independente das circunstâncias que vivemos. Sabemos que estamos diante de um grande problema e eu posso dizer com certeza de um grande gigante. Sabemos que Davi, ao enfrentar Golias, ele estava diante de uma situação irrefutável, de uma situação que com certeza muitos achavam que não podiam vencer. Mas o Davi era aquele que tinha primeiramente sido escolhido por Deus para fazer a diferença no meio do povo de Israel. E com certeza, irmãos, sabemos que esse gigante que se levantou, que está causando destruição, que já vem há algum tempo trazendo horrores, destruindo, lamentações, tristezas, está verdadeiramente arrasando com a Terra, com todo o planeta. Um único vírus que começou numa cidadezinha pequenininha e chegou já a contaminar 188 países do planeta. E com certeza a probabilidade é contaminar mais. Mas o que eu quero chegar, e falar para vocês nesta manhã é que temos um Deus que é soberano. Eu quero dizer que o mesmo Deus que foi com Davi, que levantou a Davi e foi naquele dia, venceu aquele gigante, com certeza é o mesmo Deus que está conosco, que está com a igreja, que está com o povo de Deus, que está se comprometendo em orar, buscar, jejuar e está se comprometendo com o nosso Deus, de estar verdadeiramente adorando, independente da circunstância, e com certeza nós somos mais do que vencedores, porque está escrito na sua palavra. Sei que da mesma forma que Deus permitiu que o gigante se levantasse contra o povo de Israel naqueles dias de Davi, e fez com que aquele gigante se levantasse para que mudasse a história do povo de Israel, mediante como eles estavam sendo governados pelo rei Saul. Sabemos que o mesmo Deus que levantou a Davi, como diz na sua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Com certeza Deus tem um propósito, e o propósito maior é de despertar a igreja, é de verdadeiramente juntarmos as forças, independente de denominação, de bandeira, de igreja, é de nós estarmos verdadeiramente juntos para vencer essa batalha. Irmãos, eu vejo nesse texto, no versículo que eu li, três verdades que com certeza o mesmo Deus que foi com Davi é o mesmo Deus que está conosco. E ele nos chama a atenção quando ele levanta Davi, quando Davi é levantado, Davi foi escolhido
Assim como está escrito em 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo 12 e 13, quando Samuel, acabaram-se os filhos de Jessé, e ali ele achava que não eram da família de Jessé, e com certeza o seu coração ficou meio que duvidoso, mas o Senhor disse, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, de belos olhos, em boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Veja, Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele foi escolhido. Irmãos, nós somos escolhidos para fazer a diferença nesta nação, nesse planeta. O Senhor te escolheu primeiro. Antes de fundar o mundo, o Senhor, ele já tinha nos escolhido para fazermos a diferença. Então, irmãos, a primeira verdade que eu vejo é que Davi, ele foi escolhido por Deus. Como nós somos escolhidos para fazer a diferença, para que, com certeza, irmãos, o Senhor já viu o amanhã, já sabia que ia se levantar um gigante que ia verdadeiramente assolar o povo de Israel. E eis que nos dias de hoje se levanta um gigante para verdadeiramente destruir e varrer esse planeta com vários problemas de enfermidade e de tristeza, causando dor em famílias e destruição. Mas o Senhor, ele nos escolheu, ele te escolheu para fazer a diferença. Uma outra verdade que eu vejo nesse texto, irmãos, é que o Senhor, quando escolhe Davi, ele era um homem que tinha intimidade com Deus. E eu quero te falar nesta manhã, meus irmãos, busque intimidade com o Senhor. Aproveite esse confinamento para estar buscando, para estar verdadeiramente despertando para o que o Senhor quer fazer da tua vida. Com certeza é um propósito, e esse propósito é de vencer esta pandemia, não só olhando para as circunstâncias e se dobrando diante delas, mas desde essas possibilidades que a gente vê de derrota, de muitas vezes nós vemos como algo que verdadeiramente está nos engolindo, nos destruindo. Veja que o Senhor, o mesmo que deu a invencibilidade a Davi como um pequenino, porque Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. E com certeza Ele há de estar nos usando, Ele há de estar nos trazendo a memória, a consciência para melhor o servi-lo. E assim está derrubando, caindo por terra, este gigante que é essa pandemia. Uma outra verdade que eu vejo, irmão, é que aqui, mediante a tudo isso, Davi, ele foi escolhido. Davi, ele teve experiências, assim como teve com matando um urso, um leão, quando o rei lhe perguntou, né, que ele era um pequeno, ele era um fraco, ele não tinha condições. Quando o rei Saul pergunta a Davi, ele diz, olha, ó rei, mediante ao meu pastoreio de ovelhas, ele venceu o leão, ele venceu o urso e não deixou que nenhuma ovelha se perdesse. Então, Davi, ele era corajoso. Então, nós, com certeza, é algo que uma virtude que nós devemos ter, é a coragem, é a confiança. Quando ele diz com as suas palavras, aqui no verso 45, ele diz, olha gigante, tu vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Ele está dizendo com certeza, irmãos, ele está falando com confiança, ele sabe quem confia, ele sabe o Deus que serve, ele sabe que o Deus que o tem livrado do urso e do leão é o mesmo Deus que honraria o seu nome naquele momento. Então, irmãos, para que nós possamos fechar aqui essas três verdades, a terceira verdade que eu quero dizer é que Davi, ele é um homem que tinha intimidade com Deus. Ele era um homem que tinha, como foi escrito lá em 1 Samuel, no versículo 13 do capítulo 16, que diz que e o Senhor se apossou de Davi, então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante
Espírito do Senhor se apossou de Davi. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. O Espírito do Senhor habitou em Davi. O Espírito do Senhor habita em você. Você, com certeza, é forte, pois o nosso Deus, Ele habita em mim e em você. Que possamos, irmãos, vencer o gigante e que essas 3 verdades: você é um escolhido, você é uma pessoa que tem intimidade com Deus, você é uma pessoa que tem confiança em Deus, que possamos nos apossar dessas 3 verdades para a honra e glória do Senhor. Eu te agradeço por esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém.